Provérbios capítulo 1. Hoje eu quero falar com vocês sobre conselhos de Salomão. Os conselhos de Salomão estão contidos no livro de Provérbios, nas Escrituras Sagradas. Pessoal, acompanhe comigo aqui, vou fazer uma leitura do capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 6, para vocês entenderem mais sobre Provérbios. Está escrito assim, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do que é entendido, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Aí entra no versículo 7 assim, o temor do Senhor é o princípio, é como se inicia a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Neste livro, você vai aprender o que? A ter entendimento da inspiração do conselho de Salomão que Deus havia dado a ele. Como assim? Vou te explicar. Salomão foi um homem que pediu para Deus sabedoria para conduzir o povo quando Davi, seu pai, rei de Israel, iria passar o seu trono adiante. Quem era o sucessor? Quem seria o seu sucessor? Salomão. Só que ele era jovem e a nação já era grande e poderosa. E como conduzir uma nação sem ter sabedoria e conselhos? Então ele pediu para Deus sabedoria em meio a um sacrifício. Não vou me aprofundar sobre esse tipo de sacrifício na época, mas relata-se que Deus, em visão espiritual, falou: pede-me o que quiser. E aí ele fala que eu quero sabedoria para governar o povo. Só que o pedido foi tão agradável aos olhos do Senhor, que ele falou: além de sabedoria, eu vou te dar riqueza. Assim, não haverá nenhum outro homem mais sábio que você, nem tão rico. Aqui ele fala daquela época. Claro que no Novo Testamento vem Jesus, que nele é o próprio Deus encarnado, mas ele cita ainda Salomão no Evangelho, entre os 4 evangelhos ali de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê Jesus ele fazendo uma recitação como uma poesia, que nem mesmo as flores do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como as flores do campo. Mas aqui no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando Deus dá essa sabedoria a Salomão, filho de Davi, que se tornou rei de Israel após a morte de seu pai, em vida ele passou o trono adiante. Só que daí não demorou muito, Davi morreu e ele assumiu totalmente ali o governo. Entenda bem, aqui ele começa a ter conselhos e aplicar esses conselhos registrados aqui num livro chamado Provérbios. Ele achou tão importante esses conselhos que, através dos seus escrivões, que se chamavam escribas naquela época, escrivões, homens que escreviam pergaminhos, deixavam registrados para que a futura geração tivesse acesso a esse conhecimento. Ele deixa aqui, quer ter entendimento, quer ter prudência, quer ter conhecimento, quer saber julgar melhor as coisas, quer ter juízo, quer discernir o seu ambiente, você tem que conhecer o livro de Provérbios, você tem que conhecer mais a Deus, ele cita aqui. E como que eu faço isso? Para se tornar uma pessoa sábia, que tenha bastante entendimento, que saiba julgar, que saiba aconselhar, que saiba ajudar as pessoas. Ele cita aqui que o primeiro passo, o princípio, de um passo a passo, uma regrinha básica, é você ter temor a Deus. Por que temor a Deus? Porque se você teme a Deus, você vai aprender a guardar a palavra dele no seu coração. Não quer dizer que durante a semana, durante o mês, você não vai pecar, mas quer dizer que você vai evitar pecar. Você vai evitar partir para o caminho errado. Você vai exercitar mais misericórdia,
compaixão, bom ânimo, ajudar as pessoas a se levantar e não a derrubá-las, e ter um bom procedimento como homem de Deus. Então, aqui ele cita essas regrinhas básicas que você, para adquirir a sabedoria, o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que ter é temor a Deus. Se você teme a Deus, você vai fazer uma pergunta básica para você mesmo. Vamos partir para o Novo Testamento. Diante de uma situação, você acha que Jesus faria aquilo ou não? Se você entender que aquilo seria totalmente errado, escandalizaria, iria fazer com que gerasse tristeza ao coração de Deus, não faça. Entenda que aquilo pode ser conduzido por um mau caminho.